Você já deu tudo de si por alguém, literalmente tudo, e mesmo assim foi traído? Pois é, eu tenho uma história que vai mexer com você. Eu criei meu neto sozinha depois que perdi minha filha. Dediquei 30 anos da minha vida para ele. Cada domingo era sagrado. Acordava às 5:30 da manhã para preparar um almoço cheio de amor. Cada centavo que eu ganhava, cada imóvel que eu conquistei com suor, tudo era para garantir que ele tivesse uma vida melhor do que a minha. Tudo. Mas sabe o que dói mais? Um domingo, durante aquele almoço que era meu ritual de amor, meu neto me expulsou de casa. Literalmente me botou para fora, me humilhou na frente de tudo e de todos, como se eu fosse um incômodo, uma intrusa. E tudo por quê? Bem, deixa eu te contar a história completa. Porque o que aconteceu depois disso foi algo que eu jamais imaginaria. Algo que vai te mostrar que quando você pensa que tudo está perdido, quando você acha que não tem mais forças, ainda existe um caminho. Hoje você vai descobrir como uma mulher de 70 anos, quebrada pela rejeição, humilhada pela ingratidão, conseguiu não só recuperar sua dignidade, mas se tornar mais forte do que nunca. Você vai entender que amar alguém não significa tolerar desrespeito. E você vai aprender uma lição que ninguém consegue ensinar, só a vida mesmo consegue. Então, senta aí, porque essa história é para você. Meu nome é Eunice e tenho 70 anos. E se você está aqui assistindo isso, provavelmente é porque você também conhece aquela sensação de dar tudo por alguém e receber ingratidão em troca. Porque essa não é só minha história. Essa é a história de milhões de pessoas que se sacrificaram por amor e foram descartadas. Talvez seja a sua história também. Perdi minha filha, mãe do Samuel, quando ele tinha apenas 5 anos. E naquele dia eu fiz uma promessa. Prometi que eu ia ser forte o suficiente para 2. Que eu ia criar aquele menino com tanto amor que ele nunca sentiria falta da mãe. Que eu ia dar a ele tudo aquilo que eu não tive: segurança, educação, oportunidade. Antes de continuar, me diz aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. A gente adora saber até onde nossas histórias conseguem chegar. Ah, e se inscreva no canal para não perder mais histórias que, assim como a minha, vão tocar seu coração. Passei 3 décadas fazendo exatamente isso. Trabalhei como cozinheira, limpei casas de gente rica, fiz faxina em escritórios, economizei cada centavo, investi em imóveis que renderiam renda no futuro. Tudo com o objetivo de criar um legado para Samuel. Tudo para mostrar que uma mulher negra, uma avó sozinha, conseguia construir algo sólido na vida. E sabe qual era meu prêmio? Era aquele almoço de domingo. Era ver o rosto dele aceitando aquele prato feito com amor. Era aquela ilusão de que tudo o que eu fazia importava. Mas a verdade é mais complexa do que parece. Porque enquanto eu construía esse legado, eu não sabia ou não queria saber que Samuel estava formando rancor, que ele estava se sentindo sufocado pelo meu amor, que aquilo que eu considerava sacrifício genuíno, ele considerava controlador. E pior ainda, descobri depois que ele estava me roubando, que enquanto eu dava, ele estava pegando mais do que lhe pertencia, administrando meus imóveis de forma desonesta, desviando dinheiro. A ingratidão era ainda mais profunda do que imaginava, mas é aqui que começa a transformação. É aqui que a história muda de rumo, porque quando você toca no fundo do poço, quando você não tem mais nada a perder, é quando você descobre de que você realmente é feito. E eu descobri que sou feita de coragem, de sabedoria, de estratégia. E que existem outras pessoas no mundo que merecem meu amor muito mais do que aquele menino que escolheu me trair. Então, deixa eu te contar como tudo isso aconteceu, passo a passo, porque essa não é uma história de fracasso.
É uma história de reconstrução. Você sabe, cada domingo era sagrado para mim. Sagrado mesmo, como aqueles dias que a gente guarda na memória para contar depois. Acordava cedo, ainda na escuridão. Nem sempre era necessário o despertador, porque meu corpo já tinha aprendido o ritmo desse ritual que se repetia há mais de 20 anos. Eram sempre 5:30 da manhã quando eu abria os olhos, antes até do sol aparecer na janela. E sabe por quê? Porque eu sabia que tinha um dia inteiro pela frente para preparar aquele almoço que Samuel sempre adorava desde pequenininho. Era como se o tempo inteiro de minha vida convergisse para aquele momento de domingo, para aquela mesa que eu caprichava tanto. Eu levantava devagar, porque aos 70 anos o corpo já avisa quando você dorme, sabe? Ia até a cozinha no silêncio da madrugada e acendia aquela luz fraca, deixando o resto da casa na penumbra. E ali começava a minha obra de arte. Colocava a mão na massa do bolo de chocolate, que era a receita que minha mãe me ensinou, que era a receita que a mãe dela ensinara também, e o fazia com um cuidado de quem está criando algo sagrado. Cada movimento era intencional, cada batida da massa, cada raspa de chocolate que eu colocava. Depois vinha o feijão, que eu já tinha deixado de molho a noite anterior, porque feijão bom não se faz com pressa. Enquanto aquilo cozinhava, eu preparava os legumes, cortava os tomates com aquele cuidado de quem está criando uma obra de arte, porque cada tomate precisava ser perfeito, cada fatia precisava ter o tamanho certo. Eu não estava apenas cozinhando, criança. Eu estava fazendo uma declaração de amor. Cada tempero colocado era uma palavra que eu não conseguia dizer com a boca. Cada hora que eu passava naquela cozinha era uma oração silenciosa, um jeito de dizer a Samuel: você é importante, você merece o melhor, você é amado. E enquanto a comida cozinhava, eu já estava pensando na mesa, escolhendo a toalha que combinava com a louça, aquela que tinha um padrão bonito, deixando tudo coordenado. Colocava flores que eu ia pegar no quintal, aquelas flores pequenas que cresciam ali perto da parede. Nada de muito caro, porque eu não tinha muito mesmo, mas era bonito, era sincero, era feito com as minhas mãos. E sabe o que é o mais triste? Eu fazia tudo isso acreditando genuinamente que aquilo importava, que aquele almoço era mais que comida, era conexão, era história, era o fio invisível que amarrava a gente junto. Era como quem cultiva um jardim inteiro, colocando a mão na terra, regando cada flor com cuidado e esperando que, quando ela desabrochar, ela vire para você e diga: obrigado por cuidar de mim, obrigado por me fazer existir assim. Isso era o que eu esperava. Enquanto os vizinhos ainda dormiam confortavelmente, eu já estava terminando tudo. O frango que eu tinha temperado a noite anterior agora estava cozido na panela, aquele caldo dourado fumegando. A salada estava pronta, caprichada, e eu ainda colocava uns detalhes extras, um prato de azeitona, um pote de geleia caseira que eu mesma fazia, um suco natural que eu preparava na hora. Tudo pensado, tudo executado com precisão e carinho. E por volta do meio-dia, quando a maioria das pessoas estava abrindo a geladeira para beliscar alguma coisa, aquela mesa lá estava, impecável, cheirosa, pronta para receber a pessoa que mais eu amava no mundo. Mas ali é que estava o meu erro, e eu demoraria anos para enxergar isso. Eu não estava apenas preparando um almoço. Eu estava criando uma expectativa. Pior que isso, eu estava criando uma obrigação do lado dele. Era como regar aquele jardim todo dia, caprichando em cada detalhe, colocando a vida inteira em cada gota d'água, e depois esperar que a flor fosse eternamente grata por estar ali. Que ela valorizasse cada gota, cada raio de sol que ela recebia, quando na verdade, bem fundo, a flor não pediu para ser plantada ali naquele jardim. Ela simplesmente nasceu naquela terra porque alguém a colocou lá. E começaria a se entender isso
dolorosamente. Só quando o quadro mudou completamente, quando aquele domingo sagrado viraria o domingo mais amargo da minha vida. Mas sabe como é a vida? Ela manda uns avisinhos antes da tempestade chegar, uns sinais de alerta que a gente vê com clareza, mas que a gente finge não ver, porque aceitar a verdade é muito mais dolorido do que viver a mentira. E eu, se fosse honesta comigo mesma, e estou sendo agora, tantos anos depois, já enxergava aqueles sinais há muito tempo. Sinais pequenos no início, que cresciam como uma rachadura numa parede que a gente tapa com tinta, mas que continua se expandindo por baixo, invisível, até que um dia a parede inteira desaba. Samuel começou a chegar atrasado nesses almoços de domingo. Primeiro era 15 minutos, aqueles 15 minutos que a gente trata como se nada, mas que para quem está esperando com a comida quente na mesa são eternidades. Depois virou meia hora de atraso. Depois 1 hora. E quando finalmente chegava, ele já vinha reclamando de algo. Do trânsito que estava impossível, do trabalho que o cansou demais, de algo no corpo que doía, de qualquer coisa que roubasse a atenção dele daquilo que eu tinha preparado com tanto carinho. E eu que estava lá desde as 5:30 da manhã, que tinha dedicado meu dia inteiro àquele momento, eu que aquecia o prato no forno de novo, sorria e fingia que tudo era normal, que tudo era amor puro. O pior, e quero que você entenda bem o peso disso, o pior era quando ele chegava e passava direto pela cozinha sem nem sequer comentar sobre a comida. Sem um "que cheiro bom, vó", sem um "você caprichou hoje, hein?", sem nada. Ele simplesmente ia para a sala e se deitava naquele sofá, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. E ali ficava com esse celular na mão, aquele smartphone que eu mesma ajudei a comprar com meu suado dinheiro de aposentada, sabe? Olhando para a tela como se aquilo fosse a coisa mais importante do universo. Instagram, TikTok, YouTube, essas redes sociais que roubam a gente de si mesmo. Ficava ali vendo histórias de gente que não conhecia, dando like em fotos de pessoas que não o importavam nem um pouco, rindo de vídeos aleatórios enquanto a vida dele passava batida. Enquanto isso, eu chamava para a mesa. "Samuel, vem almoçar, querido." E ele vinha, mas sabe, vinha só o corpo. O espírito dele estava lá na tela daquele celular. Comia mecânico, respondendo em monossílabos. "Hã?" "Eu, é, tá." Aquelas respostas que não são respostas, que são só ruídos que a gente faz para parecer que está escutando. Já pensando no próximo vídeo, na próxima notificação. Era como se eu fosse invisível, como se eu não estivesse nem ali. Como se aquele almoço fosse uma obrigação chata, um compromisso entediante que ele precisava cumprir para não magoar a avó, mas que na verdade o incomodava, que na verdade tirava tempo de coisas que ele considerava importantes. Mas aí, e aqui é onde as coisas começaram a ficar realmente sérias, vieram os comentários. "Vó, esses imóveis que você tem aí, eles não geram lucro pra gente, né? A gente podia vender tudo e investir em algo mais rentável." Comentários assim, que começavam inocentes demais, mascarados como se fosse só uma conversa casual no intervalo do almoço, mas que eu sentia que vinham carregados de uma intenção que me fazia arrepiar. Ele começou a questionar minhas decisões, minhas finanças, como se tivesse o direito de decidir sobre a vida que eu tinha construído com sacrifício, com anos de trabalho duro, com madrugadas acordada cuidando dele, e eu, naquela época por amor, ou será que era medo? Por medo de o afastar, de perder aqueles momentos com ele, eu ia cedendo, concordando, sorrindo aquele sorriso que dói na garganta. Ignorava aquele frio na espinha que me avisava que algo não estava certo naquela dinâmica toda. Como quem vê as nuvens escurecendo no céu, mas mesmo assim resolve sair de casa sem guarda-chuva.
confiante de que nada vai acontecer, até que você se vê completamente encharcado e não entende como deixou acontecer. Tem aquele momento na vida da gente que marca um antes e um depois. Um ponto de ruptura onde tudo que você conhecia se transforma em algo irreconhecível. Para mim, esse momento chegou num domingo qualquer. Um domingo que começou como todos os outros, com meu despertador interno tocando às 5:30 da manhã, com minha rotina de amor e dedicação. Mas esse domingo seria diferente. Esse domingo seria o dia em que tudo explodiria. Samuel chegou ainda mais atrasado que de costume, quase 2 horas depois do horário. E quando entrou pela porta, já vinha com aquela expressão carregada, irritado, com o celular grudado na mão como se fosse uma extensão do braço. Eu já tinha percebido essa mudança nele nos últimos meses. Não era mais aquele menino educado que eu criara. Era um jovem amargado, impaciente, que olhava para mim com uma mistura de desprezo e indiferença que eu não conseguia compreender. Mas mesmo assim, mesmo vendo aquela transformação, eu continuava alimentando a esperança de que meu amor, aquele amor de avó, incondicional e infinito, conseguisse reverter aquilo. Naquele domingo específico, eu tinha preparado um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, sua receita favorita desde criança. Tinha feito um frango assado que ficou perfeito, aquele que derrete na boca. Tudo caprichado, tudo pensado. Chamei ele para a mesa e ele veio arrastando os pés, ainda olhando para o celular, ainda naquele mundo paralelo que os smartphones criam para a gente. Sentou, comeu uns garfos de forma apressada e, de repente, no meio da refeição, derrubou um copo de suco na toalha de mesa. Um copo, um pequeno acidente que qualquer pessoa poderia ter. Qualquer um. Mas sabe, criança, aquele copo não era só um copo. Era toda a frustração que ele carregava, toda a raiva acumulada, toda aquela energia tóxica que ele estava guardando. Porque quando o copo caiu, ele se levantou bruscamente, socando a mesa com força e começou a gritar. Gritar com uma intensidade que eu nunca tinha ouvido na vida. Por que você não me deixa em paz? Por que você está sempre controlando minha vida? Você não manda mais nada aqui. As palavras saíram da boca dele como veneno, como facadas, uma atrás da outra. Fiquei em choque, congelada, porque num instante, todo aquele tempo investido, toda aquela dedicação, todo aquele sacrifício, tudo desabou. Percebi que ele não estava vendo uma avó que o criou com amor. Ele estava vendo um incômodo, um obstáculo, uma pessoa que o atrapalhava. E a pior parte foi quando ele olhou para mim com ódio. Ódio mesmo, não era raiva, era ódio. E disse as palavras que ecoariam na minha mente por muito tempo depois. Você está sempre tentando me controlar através dessa casa, dessas posses. Para mim, você não passa de uma velha teimosa que não quer abrir mão do poder. Abrir mão do poder? Eu que tinha sacrificado tudo. Eu que tinha dado minha vida inteira. De repente, tudo o que eu fiz foi reduzido a isso. A uma tentativa de controle, a um jogo de poder. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. E naquele momento, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes em relação a ele. Eu senti raiva. Não era mágoa, não era tristeza, era raiva pura. Porque não era justo. Porque tudo que ele tinha, tudo que ele era, vinha de mim. E ele estava cuspindo tudo isso de volta na minha cara. E então ele fez aquilo que eu jamais imaginaria que faria, que nenhuma avó deveria ter que ouvir de um neto. Eu quero que você saia daqui, agora. Essa casa é minha. Você não é bem-vinda mais aqui. E quando eu levantei, tremendo, peguei minha bolsa com as mãos cheias de artrite. Ele bloqueou a porta e literalmente me expulsou daquela casa. Me expulsou daquele almoço de domingo.
da única coisa que me mantinha viva, que me fazia acreditar que aquele sacrifício todo tinha significado. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. E algo novo, algo que eu não conhecia antes, começou a nascer. Quando você é expulso de um lugar, literalmente expulso, por quem você amou mais do que a si mesma, é como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés. Você fica flutuando em um vazio que não tem fundo, e cada segundo que passa você cai mais fundo ainda naquele abismo. Eu desci as escadas daquela casa com as pernas tremendo, com as lágrimas escorrendo sem nenhum controle e não sabia para onde ir. Literalmente não sabia. Depois de 70 anos de vida, depois de construir tudo do zero, depois de sacrificar décadas pela pessoa que eu mais amava no mundo, eu não sabia onde era meu lugar. Cheguei na rua e fiquei ali de pé com minha bolsa, vendo a porta daquela casa fechar atrás de mim como se fosse um símbolo do fim de tudo. Naquele momento, a humilhação que senti foi tão profunda, tão avassaladora, que eu não conseguia respirar direito. Era como se alguém tivesse colocado uma mão na minha garganta e espremesse cada vez mais. A humilhação não é só uma emoção, criança. Ela é física. Ela toma conta do seu corpo inteiro, deixa você fraco, deixa você pequenininho, mesmo que você tenha 70 anos e toda uma vida de experiência. Naquele momento, eu me sentia como uma criança rejeitada, abandonada, invisível. A rejeição que vem de quem você ama é um tipo especial de dor. Existem outras rejeições na vida: a de um amor romântico, a de um emprego, a de um amigo. Mas a rejeição de quem você criou, a rejeição de quem você dedicou sua vida inteira, ela toca em um lugar tão profundo que você nem sabe que aquilo existia. É como se arrancassem um pedaço da sua alma e deixassem um vazio sangrando no lugar. Porque você não está só sentindo que não é amada, você está sentindo que tudo aquilo foi em vão, que você foi em vão, que sua existência não importava para ninguém. Depois veio a solidão. Uma solidão que não era só física, entende? Era uma solidão existencial de estar viva, mas sentir que não existe. Porque qual é o propósito da vida quando o seu propósito, que era cuidar daquele menino, virar as cinzas? Eu cheguei em casa, em um dos imóveis que eu tinha, mas que não me sentia bem-vindo naquele momento, e deitei na cama sem nem trocar de roupa. Passei 2 dias inteiros deitada, olhando para o teto, sem conseguir chorar nem conseguir falar. Era um tipo de vazio que não deixava lugar para nenhuma outra emoção. As amigas tentavam ligar, mas eu não atendia. Minha filha do coração tentava vir visitar, mas eu pedia para não vir. Porque como você explica para alguém que a pessoa que você criou, que você amou incondicionalmente, que você daria a vida por, a expulsou de casa como se você fosse uma intrusa? Como você articula aquilo com palavras? É uma coisa tão surreal, tão absurda, que você nem consegue acreditar que está acontecendo. Parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar, e teve um momento, e eu preciso ser honesta com você aqui. Teve um momento onde eu pensei em desistir. Não de uma forma drástica, mas daquela forma silenciosa onde você para de lutar, onde você para de acreditar que vale a pena continuar. Porque se o meu neto, que era meu sentido de propósito, não me queria, não me amava, não me respeitava, então para que continuar? Para que acordar cedo? Para que fazer comida? Para que respirar? Mas, sabe, tinha uma coisa pequena dentro de mim, uma coisa minúscula, tão pequena que quase desapareceu, que continuava sussurrando: Eunice, você foi forte uma vez, você foi guerreira uma vez, você criou esse menino sozinha sem ter nada.
Você pode estar sozinha novamente e estar bem. Você pode escolher você mesma. E naquele momento de escuridão total, naquele fundo do poço onde eu tinha caído, essa voz começou a ficar um pouco mais alta. Pequeno demais para me salvar completamente, mas grande o suficiente para me manter respirando. 3 dias. Foram 3 dias até que eu conseguisse sair da cama. 3 dias deitada, olhando para o teto branco do quarto, deixando a mente rodar em círculos. E sabe o que mudou? Uma coisa bem simples, bem pequena mesmo. Acordei no quarto dia e, enquanto estava ali embaixo do lençol, lembrei de um versículo que minha avó, a mãe da minha mãe, sempre repetia quando as coisas ficavam difíceis. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sabedoria. E naquele momento, deitada naquela cama, eu entendi que tinha 2 escolhas na frente de mim. A primeira era fácil. Eu podia virar vítima. Podia passar o resto da minha vida contando para todo mundo como meu neto foi ingrato, como ele me traiu, como a vida foi injusta comigo. Podia ficar naquele papel, porque, vamos ser honestos, as pessoas adoram uma vítima. Elas simpatizam, elas trazem comida, elas ouvem suas histórias tristes. Seria confortável de um jeito torto, mas também seria morte em vida, porque uma vítima nunca recupera sua vida. Ela só aprende a viver dentro da ferida que lhe foi feita. A segunda opção era mais difícil, mas tinha algo nela que começou a me acordar de verdade. Era fazer o que eu sempre fiz na vida quando as coisas ficavam duras. Era pensar como uma guerreira. Porque, criança, você precisa entender uma coisa muito importante. E isso é para você ouvir bem. Você não precisa se vingar de quem te magoou. Você não precisa fazer mal para ele como forma de justiça, porque a verdadeira vitória, a vitória que dói no coração de quem te traiu, é você viver bem. É você ser feliz. É você se reconstruir e ficar melhor do que era antes. Isso é vingança verdadeira, a vingança do sucesso, do bem-estar, da paz. Então eu levantei da cama naquele quarto dia. Tomei um banho. Banho mesmo, daqueles que você toma para se sentir vivo de novo. Coloquei aquela roupa que eu gostava, aquela que fazia eu me sentir bonita, respeitável. Olhei no espelho e vi uma mulher negra, 70 anos, com as linhas da vida marcadas no rosto, com as mãos cheias de artrite, mas com os olhos ainda brilhando. E pensei, Eunice, você ainda está aqui. Você ainda está viva. E enquanto você estiver viva, você tem poder, porque é isso que ninguém te ensina na vida, sabe? Que o poder verdadeiro não vem de estar em posição de autoridade, não vem de ter muito dinheiro, não vem de ter outras pessoas sob seu controle. O poder verdadeiro vem de você estar inteiro, de você estar centrado, de você saber quem você é, de onde você veio e para onde você quer ir. E naquele dia, quando me olhei no espelho, eu decidi, vou jogar xadrez. Porque a raiva é um movimento de peão, é rápido, é óbvio, é fácil de defender. Mas a estratégia é um jogo de xadrez. Você pensa 3, 4, 5 jogadas à frente. Você coloca as peças no lugar certo. Você espera pacientemente. Você deixa seu oponente se sentir confortável no erro e depois, quando o momento é perfeito, você faz seu movimento e ele não vê vindo. Porque enquanto ele estava olhando para o que você estava fazendo agora, você já estava planejando o que ele teria que enfrentar amanhã. Naquele dia, eu comecei a ver tudo diferente. Aqueles imóveis que Samuel queria tanto vender, eles não eram mais a questão. A questão era, qual era meu poder verdadeiro? Qual era meu próximo movimento? E como eu podia reconstruir minha vida de uma forma que não só me curasse,
mas que também deixasse claro para o meu neto que você não pode pisar em ninguém, ninguém mesmo, e sair impune, não por vingança, por justiça, por integridade, e porque a vida, criança, ela cobra suas dívidas. A questão é apenas quando. Depois daquela decisão, depois que eu resolvi que ia jogar xadrez em vez de jogar raiva, eu comecei a fazer o que qualquer pessoa sábia faz quando percebe que está perdida. Eu pedi ajuda, e não era a ajuda de qualquer um, não. Eu precisava de gente que entendia de coisas que eu não entendia. De gente que tinha conhecimento técnico, jurídico, que pudesse me orientar não só emocionalmente, mas também estrategicamente. Porque de nada adiantava eu estar com raiva se eu não soubesse exatamente o que fazer com essa raiva. A primeira pessoa que eu procurei foi minha amiga Rosa. Rosa e eu somos amigas há mais de 40 anos. Aquele tipo de amizade onde uma conhece toda a história da outra, sabe? Liguei para ela no final da tarde e apenas disse: Rosa, preciso conversar com você, pessoalmente. Ela ouviu algo na minha voz que a fez entender que era urgente, porque uma hora depois ela estava na minha porta com um bolo que ela mesma tinha feito. Sabe, ter uma amiga verdadeira é ter alguém que te conhece e te ama mesmo assim. E Rosa foi isso. Ela me ouviu, me abraçou sem julgamento e depois fez algo que foi crucial. Ela chamou a filha dela. A filha de Rosa se chama Tainá. Tainá tem 35 anos. Trabalha como estagiária em um escritório de advocacia. Não é advogada ainda, mas está perto de se formar e tem uma mente aguçada, entende? Quando Rosa contou a história para ela, Tainá ficou ali ouvindo com atenção, tomando notas mentais, e depois disse algo que mudou tudo para mim. Tia Eunice, você pode ter mais poder legal do que você imagina. A gente precisa entender exatamente qual é a situação jurídica dos seus imóveis, como é que o Samuel está administrando isso e quais são seus direitos como proprietária. E ali começou a minha educação. Porque, criança, essa é uma coisa que ninguém ensina pra gente, que você pode precisar de ajuda e que buscar essa ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Tainá começou a me fazer perguntas específicas. Tia, esses imóveis estão em seu nome ou em nome de Samuel? Como funciona a renda dos aluguéis? Quem tem acesso às contas? Samuel assina tudo sozinho ou você também precisa assinar? Cada pergunta era como colocar uma lâmpada em um canto escuro da situação que eu não conseguia enxergar. Descobri que eu estava em uma posição muito mais vulnerável do que imaginava. Samuel tinha se colocado como administrador dos imóveis, algo que eu tinha permitido anos atrás, quando confiava nele cegamente, e agora ele estava movimentando o dinheiro dos aluguéis de forma que eu não tinha nem acesso completo. Tainá explicou que isso era um abuso de poder, que existem leis que me protegem, que existem caminhos legais que eu poderia tomar. E sabe, simplesmente ouvir que eu tinha direitos foi como receber um raio de esperança. Mas Tainá foi além. Ela não só me orientou juridicamente, ela me apresentou a um advogado de verdade, um colega mais experiente do seu escritório, que ofereceu fazer uma consulta comigo. Naquela consulta, ele revisou todos os documentos, todos os contratos, e foi bem claro. Dona Eunice, você tem mais poder do que imagina. E você tem direito a saber exatamente como está seu patrimônio. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém olhou para mim como se eu fosse importante, como se meus direitos importassem. O que eu aprendi naquele período foi algo que eu quero que você leve com você. Criança, quando você está em uma situação de injustiça,
Quando você foi prejudicado, você não precisa simplesmente aceitar. Você precisa procurar gente que sabe, gente que estuda essas coisas, que entende os sistemas, que conhece seus direitos. Um bom conselho jurídico, um bom psicólogo, um bom mentor. Isso não é luxo, é necessidade, porque o conhecimento é poder e, naquele momento, eu finalmente estava começando a me empoderar com conhecimento real, concreto, acionável. Eu estava deixando de ser apenas uma vítima emocional para se tornar uma mulher com uma estratégia real. Quando você finalmente coloca luz em um lugar que estava escuro, é chocante o que você descobre. E no meu caso foi devastador. Depois de semanas trabalhando com um advogado, pedindo documentos, revisando extratos, rastreando transações, a verdade começou a vir à tona. E essa verdade era muito pior do que eu imaginava. Samuel não estava apenas administrando meus imóveis. Ele estava se apropriando deles. Os aluguéis que entravam, e estou falando de uma quantia considerável, porque esses imóveis rendiam bem. Eles desapareciam em contas que eu nem sabia que existiam. Havia gastos estranhos, transferências para empresas de fachada, investimentos que supostamente eu teria aprovado, mas que eu nunca tinha ouvido falar. O advogado trouxe um relatório detalhado mostrando que, nos últimos 5 anos, praticamente metade da renda dos imóveis tinha sumido. Metade. Do dinheiro que era meu, que eu tinha conquistado com trabalho duro, que deveria estar me sustentando na minha velhice. Quando li aquilo, quando vi os números preto no branco, senti uma raiva diferente. Não era a raiva que queima que faz você fazer besteira. Era uma raiva fria, calculada, focada. Porque agora não era mais só sobre ingratidão emocional. Era crime. Era roubo. Era meu neto, aquele menino que eu criei no colo, me roubando conscientemente, deliberadamente, planejadamente. E sabe o que é pior? É saber que, enquanto ele estava fazendo isso, ele estava me expulsando de casa porque eu era controladora. Que cinismo, mas eu não quis ir para o caminho criminal. Não porque eu não tivesse o direito, porque eu tivesse, mas porque eu sabia que isso teria repercussões emocionais piores. Condenar meu neto à prisão? Virar aquela avó que mandou o neto para a cadeia? Eu não podia fazer isso, não só porque ele era meu neto, mas porque isso me faria ficar presa junto com ele, presa no rancor, na vingança, naquela energia sombria. E eu tinha uma escolha melhor. Foi então que o advogado me apresentou uma solução que mudou tudo: a criação de um trust. Uma estrutura legal onde eu transferiria a propriedade dos imóveis para uma fundação beneficente, mas mantendo direitos vitalícios. Isso significava que os imóveis não seriam mais administrados por Samuel, seriam gerenciados por profissionais da fundação, que eu continuaria recebendo a renda daqueles imóveis enquanto vivesse, que Samuel não teria mais acesso a nenhum centavo, e que, quando eu morresse, aquele patrimônio que eu construí iria para uma causa que fizesse bem para a sociedade, em vez de ir para o filho ingrato que estava roubando a mãe. Era como plantar sementes de um jeito que ninguém poderia arrancar elas de mim. Era como fazer aquilo que eu sempre fiz, dar, mas desta vez de forma que ninguém pudesse me ferir fazendo isso. Porque ao invés de dar para Samuel, eu daria para gente que realmente precisava. Para mulheres que sofreram abuso, para idosos abandonados, para crianças que crescem sem ninguém que se importe com elas como eu tive sorte de ter. Então, comecei a estruturar tudo. Conheci pessoas da fundação, entendi como funcionava, revisei cada detalhe com o advogado. E enquanto eu fazia isso, Samuel continuava vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Continuava mandando mensagens ocasionais,
fingindo que aquele almoço nunca tinha explodido, aquela humilhação nunca tinha acontecido. Mas sabe, agora eu via tudo diferente, porque eu estava movendo minhas peças no tabuleiro. Ele estava torcendo para o jogo continuar do mesmo jeito. Mas o jogo estava mudando. E quando ele acordasse para perceber, já seria tarde demais para fazer qualquer coisa sobre isso. Tinha tudo pronto. Os papéis assinados, os documentos arquivados, a fundação toda estruturada. Mas faltava uma coisa, faltava que Samuel soubesse. Não porque eu tivesse raiva e quisesse vê-lo sofrer naquele momento, mas porque ele tinha o direito de saber e porque eu tinha o direito de olhar nos olhos dele e mostrar que eu não era mais aquela avó que ele podia pisar em cima. Era a hora do confronto final. Foi em uma quinta-feira à noite quando ele apareceu na minha porta. Samuel não tinha vindo me visitar desde aquele domingo da expulsão. Isso faz uns 3 meses, mas agora aqui estava ele, com aquele sorriso falso, aquela ternura de fachada. Oi, vó, saudade de você. Tava pensando que a gente podia conversar sobre esses imóveis. Eu tenho um amigo que quer investir e a gente combinaria bem se a gente vendesse tudo agora. Você vê? Ele nem percebeu. Ele estava tão acostumado a me manipular, tão certo de que eu cederia, como sempre cedara, que não viu o perigo se aproximando. Chamei ele para sentar. Ofereci café. E depois, bem calmamente, eu coloquei um envelope na sua frente. Samuel, precisamos conversar. Ele abriu o envelope e começou a ler. Vi o rosto dele mudando cor em tempo real. Primeiro ficou vermelho, depois ficou pálido, depois vermelho de novo. Porque ali tinha tudo. O relatório detalhado de cada real roubado, a documentação do trust, a transferência dos imóveis, a estrutura da fundação, tudo. O que é isso? Ele perguntou com a voz tremendo. E eu, muito calmamente, muito firme, expliquei cada ponto. Esses imóveis que você tanto queria vender, eles agora estão sob a administração de uma fundação beneficente. Você não tem mais nenhum acesso a eles. Você não tem mais acesso à renda deles. Enquanto eu viver, aquele dinheiro vem para mim e garante a minha dignidade. Quando eu partir, tudo vai para uma instituição que ajuda mulheres em situação de abuso, crianças abandonadas, idosos que foram descartados por suas famílias. Exatamente o tipo de coisa que você fez comigo. Ele levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Você está me chantageando? Você está me prejudicando assim? Depois de tudo que fiz por você? E ali, criança, ali foi importante. Porque eu virei para ele com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter. E respondi: Samuel, você não fez nada por mim. Você apenas se aproveitou de mim. E você ainda tem coragem de vir aqui com aquele sorriso falso, fingindo que tudo está bem, como se eu fosse uma velha senil que não consegue entender nada. Pois bem, entendo. Entendo perfeitamente. Mostrei a ele também, e isso foi importante, os documentos que comprovavam que eu tinha mantido moradia segura. Você vai poder continuar na casa se quiser. Pagar aluguel normalmente como qualquer pessoa faria, mas não vai mais roubar de mim. Não vai mais fingir que me ama enquanto me faz mal. E você vai ter que viver com a consequência de suas escolhas. A reação dele foi de impotência absoluta, porque ele percebeu que não tinha mais poder, que não podia mais manipular, não podia mais mentir, não podia mais contar comigo como um caixa eletrônico emocional. Ele estava esperando por ameaças, por histeria, por aquela avó choramingona que cede sob pressão. Mas o que ele encontrou foi sabedoria. Foi justiça tranquila e foi muito mais forte. Depois ele saiu dali, saiu batendo a porta, é verdade, mas saiu vencido. Não porque eu tivesse vencido no sentido de humilhá-lo. Venci porque eu tinha recuperado meu poder. Porque eu tinha colocado barreiras onde antes havia entrega incondicional,
porque eu tinha decidido que meu amor, meu verdadeiro, genuíno amor, ia ser para gente que o merecia, não para gente que o aproveitava. E naquele momento eu estava finalmente livre. Depois daquele confronto, eu não senti alívio. Não senti aquela euforia de quem venceu. Ao contrário, eu senti paz. E sabe, criança, existe uma diferença enorme entre essas coisas. Vitória de raiva é momentânea, deixa você vazio depois. Paz verdadeira? Paz é duradoura. É aquela sensação de finalmente conseguir respirar fundo depois de ter ficado preso em um submarino por muito tempo. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Mas dessa vez não era reconstrução às cegas, não era aquele viver do dia a dia esperando que alguém me amasse. Era reconstrução com propósito, porque agora eu tinha segurança financeira. Os aluguéis continuavam chegando normalmente, gerenciados pela fundação que sabia exatamente como administrar meu patrimônio. Eu não tinha mais que me preocupar se Samuel ia me roubar, se ele ia querer vender meus imóveis, se ele ia me abandonar. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era o que eu fiz com meu tempo. Porque pela primeira vez em décadas eu tinha tempo que era só meu. Tempo que eu não gastava cuidando de ninguém, sacrificando ninguém, esperando o reconhecimento de ninguém. E sabe qual foi minha primeira ação? Eu comecei a ajudar outras pessoas. Parece paradoxal, não é? A mulher que foi traída por quem amou começa a amar ainda mais. Mas é exatamente isso que acontece quando você recupera sua dignidade. Fui coordenadora de um projeto da fundação onde eu ensinava culinária para mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Porque culinária, para mim, nunca foi só sobre cozinhar. Sempre foi sobre cuidado, sobre amor, sobre criar algo belo. Então eu passava aquele conhecimento adiante, mas dessa vez sem expectativa de retorno. E sabe o que acontecia? Essas mulheres chegavam quebradas, destroçadas pela vida, e quando saíam daqueles encontros, elas tinham um sorriso nos olhos. Elas tinham esperança de novo. E eu recuperava um pedaço de mim a cada aula que dava. Comecei também a trabalhar como mentora de idosos que estavam sendo negligenciados por suas famílias, porque eu entendia aquele vazio, aquele silêncio, quando você percebe que seus filhos e netos não se importam com você. Eu sentava com essas pessoas, ouvia suas histórias e mostrava para elas que ainda havia vida depois da rejeição, que ainda havia propósito, que elas ainda importavam. Minha casa, uma das casas que eu tinha mantido para mim, se transformou em um tipo de santuário. Amigas vinham, a gente conversava, a gente cozinhava junto, a gente ria, porque eu tinha recuperado algo que eu tinha perdido naqueles anos com Samuel. Eu tinha recuperado meu círculo de mulheres fortes que me amavam de verdade, sem esperar nada em troca. Rosa, Tainá, outras amigas que tinham aparecido quando precisei, elas viraram minha família verdadeira. E sabe qual foi o maior presente? Descobrir que eu não precisava de Samuel para ter propósito. Que meu valor não vinha de ser amada por ele, mas de saber que eu tinha amor para dar. Que aquele amor que eu tinha guardado, que aquela dedicação que eu tinha, ela não era desperdício. Ela podia ser redirecionada para pessoas que realmente a mereciam. Que ainda havia gente no mundo que, quando recebia meu cuidado, minha atenção, meu tempo, elas realmente valorizavam, elas realmente viam, elas realmente amavam de volta. Comecei a me exercitar mais, a cuidar melhor da minha saúde, porque agora eu tinha motivo. Não era para impressionar ninguém, mas porque eu merecia ter uma vida longa e saudável. Merecia viajar, merecia conhecer gente nova, merecia rir sem culpa. E foi durante esse período que eu realmente compreendi. A maior vitória não foi ganhar contra Samuel. A maior vitória foi ganhar de volta a mim mesma.
foi escolher a mim, foi colocar minha dignidade como prioridade máxima. E quando você faz isso, criança, tudo mais se alinha naturalmente. Faz 1 ano e meio que aquele confronto aconteceu. 1 ano e meio de eu vivendo a minha vida, cuidando de mim mesma, ajudando outras pessoas, reconstruindo o meu sentido de propósito. E sabe, criança, eu tinha feito as pazes com a ideia de que Samuel e eu nunca mais seríamos o que fomos. Que aquele relacionamento tinha terminado. Não porque eu quisesse que terminasse, mas porque ele escolheu terminar quando escolheu pisar em mim. E eu tinha aceitado. Eu tinha seguido em frente, mas aí, numa terça-feira qualquer, Samuel apareceu na minha porta novamente. Mas dessa vez era diferente. Ele estava diferente. Tinha uma expressão que eu reconheci. Era arrependimento genuíno. Aquele tipo que só vem quando você realmente enfrenta as consequências de suas ações, quando você para de justificar a si mesmo e realmente vê o mal que causou. Ele estava magro, cansado, envelhecido mesmo. Aquele menino que eu criava com tanto cuidado parecia agora um homem que tinha levado algumas pancadas da vida. Vó, eu preciso falar com você, foi o que ele disse. E eu deixei ele entrar. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois da dor, eu continuo sendo uma mulher que acredita em redenção, que acredita que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem ver seus erros. Sentamos naquela mesa, aquela mesma mesa onde ele tinha comido tantas vezes sem reconhecer meu esforço, e ele começou a falar. Samuel contou que depois daquele confronto, ele teve um colapso, que ele percebeu o quanto tinha perdido. Não percebeu só pelo dinheiro ou pelos imóveis. Ele finalmente percebeu o quanto tinha me machucado. Contou que tinha ido para terapia, que estava trabalhando seus problemas, seus traumas, suas inseguranças, que aquele roubo, aquele desrespeito, tudo vinha de um lugar muito mais fundo, de uma raiva dele contra a vida que ele não sabia como processar. E isso não o justificava, ele foi bem claro disso, mas explicava. E então ele pediu perdão. Não aquele perdão superficial de quem só está arrependido porque levou uma lição. Era um perdão que vinha de alguém que tinha realmente enxergado o que tinha feito, que tinha enxergado o meu sofrimento, que tinha enxergado minha força. E eu chorei, porque, criança, existem lágrimas de raiva e lágrimas de compaixão, e aquelas eram lágrimas de compaixão. Mas sabe qual foi a coisa mais importante que eu fiz naquele momento? Eu não simplesmente aceitei o pedido e restaurei as coisas como eram antes, porque não era assim que funcionava. Eu disse para ele: Samuel, eu perdoo você. Do fundo do meu coração eu perdoo, porque guardar rancor só me envenenaria. Mas perdão e confiança são coisas diferentes. Confiança você reconstrói, e isso leva tempo. E isso leva ações consistentes, não palavras. E eu estabeleci limites bem claros. Você pode estar na minha vida, você pode ser parte da minha família, mas vai ser diferente, vai ser com respeito. Vai ser com você reconhecendo minha dignidade. Vai ser com você compreendendo que não sou um caixa eletrônico emocional, que sou uma mulher com direitos, com desejos próprios, com uma vida que é minha e não sua. E ele aceitou, porque ele tinha finalmente crescido o suficiente para entender que isso era o melhor que ele poderia receber. Nesse último ano, nosso relacionamento tem sido melhor. Não é perfeito, nunca será como era antes, porque isso era uma ilusão mesmo. Mas é genuíno, é respeitoso. É um relacionamento entre duas pessoas que se entendem como seres humanos complexos, não como personagens em um drama emocional. E você sabe o que é mais importante? Eu aprendi que amar alguém não significa tolerar desrespeito, que compaixão não significa submissão, que perdão não significa esquecimento ou falta de limites.
A vida me ensinou que justiça e empatia podem conviver, que você pode ser forte e ser gentil ao mesmo tempo, que você pode ajudar as pessoas sem sacrificar a si mesmo. E essa, criança, é a lição mais valiosa que eu poderia ter aprendido, e foi cobrada de uma forma muito cara. Você viu minha jornada, de uma mulher quebrada, humilhada, expulsa de casa por quem amava, até uma mulher que recuperou sua dignidade e descobriu um propósito maior. Mas agora eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual é a sua história? Quantos de vocês estão nessa situação agora? Dando tudo por alguém que não valoriza? Sacrificando sua paz pela ilusão de que um dia aquela pessoa vai acordar e ver seu valor? Porque eu venho aqui dizer para você, não precisa ser assim. Você não precisa seguir o caminho que eu segui. Você não precisa chegar ao ponto de ruptura para acordar. Você pode começar agora, hoje. Neste exato momento, você pode decidir que sua dignidade não é negociável, que seu amor é precioso e não deve ser desperdiçado em gente que não sabe valorizá-lo. Talvez você esteja em um relacionamento abusivo disfarçado de amor. Talvez você esteja sacrificando sua saúde mental, sua saúde física, sua paz para agradar alguém que nunca vai ser grato. Talvez você seja pai, mãe, avó, amigo de alguém que você ama demais e que não retribui esse amor. E eu venho aqui dizer: pare com isso. Porque o maior ato de amor que você pode fazer não é pelos outros, é por você mesmo. É colocar você em primeiro lugar. É estabelecer limites. É escolher respeito em vez de sacrifício. Porque quando você se ama primeiro, quando você se respeita, aí sim, aí você consegue amar os outros de forma saudável, de forma que não destrói você. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Isso é amor verdadeiro começando em casa, em você. Então aqui está o meu chamado para você. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento da minha jornada, eu preciso que você faça duas coisas. Primeira, comente aqui embaixo. Conte sua história. Diga de que cidade você está assistindo. Compartilhe sua dor, sua vitória, sua luta. Porque quando você coloca sua história em palavras, quando você a compartilha com outras pessoas, você começa a reconstruir sua dignidade. E saber que outras pessoas entendem o que você está passando, isso muda tudo. Segunda coisa, se este vídeo fez sentido para você, se isso te tocou de alguma forma, eu preciso que você se inscreva no canal e ative aquele sininho de notificações. Porque aqui a gente sempre traz histórias de transformação, de coragem, de mulheres que decidiram que sua vida merecia respeito. Porque você merece saber que não está sozinho nessa jornada. A vida sempre dá chances de recomeço. E a força está em quem decide lutar com sabedoria, com amor por si mesmo, e com a coragem de dizer não. Eu acredito em você.